Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso mini curso de SketchUp e vou me apresentar agora. Eu sou o professor Jean, eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Amazonas, né? Me formei pela própria UFAM, me formei em desenho industrial, fiz um mestrado, fiz especialização também lá na UFAM em Design, Marketing e Publicidade e mestrado em Engenharia de Produção e eu fiz o doutorado em Design pela Federal de Santa Catarina. E esse mini curso que eu vou apresentar para vocês é com a intenção de que vocês entendam como é que funciona o software SketchUp, né, de uma forma em que, apesar de ser um curso de curta duração, uma carga horária de 3 horas, a gente consegue, nesse tempo, explorar o máximo das ferramentas básicas para conseguir, a partir dessas ferramentas, desenvolver projetos com esse software, né? Então você pode desenvolver projetos desde desenho de móveis até desenhos arquitetônicos utilizando esse software. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o SketchUp, mas ele é um software desenvolvido pelo Google e ele está agora na versão 2021. Então, recentemente foi lançada essa versão com uma nova identidade visual, né? E eu espero que vocês gostem é, da facilidade que essa ferramenta oferece. E eu espero que a gente consiga aproveitar o máximo possível desse tempo que nós temos para que vocês consigam, a partir desse básico, explorar bem o SketchUp. A ideia é que, a princípio, que a gente, de planejamento para esse curso, é começar, obviamente, falando sobre a interface, como é que ela se configura, a interface do software, entendeu? Falar sobre os atalhos, falar sobre as ferramentas de desenho, as ferramentas de modelagem, entendeu? Trabalhar com as cotas, trabalhar com a fita métrica, inserir textos no ambiente tridimensional, entendeu? Editar alguns eixos, né, como a gente pode trabalhar, trabalhar com cortes, trabalhar com a visualização do ambiente, né? Como é que você pode visualizar aquele objeto nas suas vistas, entendeu? Trabalhar com a pintura, a texturização dos materiais, usando balde de tinta, entendeu? Principalmente trabalhar com grupos, né? Grupos e componentes, texturizar, trabalhar com modelagem, chegar a um ponto de fazer uma modelagem mais avançada, configurar algumas sombras e também utilizar o ambiente chamado 3D Warehouse, que é onde você tem ali alguns modelos para poder você utilizar no seu projeto. Tem modelos de móveis, modelos arquitetônicos, você tem vários modelos de pessoas, e aí você consegue elaborar uma composição ali do seu 3D da maneira que você achar interessante, inserindo humanização, inserindo móveis dentro do ambiente e vários outros recursos que vocês podem explorar. Entendeu? Então, a princípio, é esse o planejamento. Eu deixei disponibilizado o plano do ambiente virtual e aí vocês podem dar uma olhada lá, se quiserem acompanhar. Se eu conseguir resumir bastante, conseguir avançar bem durante esse tempo, eu posso passar alguma técnica a mais para vocês, né? Eu consegui encaixar dentro do horário, ok? Então eu vou tentar durante os vídeos ser o mais rápido possível, para poder a gente conseguir aproveitar o máximo possível do conteúdo, certo? Então, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês quando vocês instalam. Eu estou usando uma versão que é uma versão de teste de 30 dias. Existe essa possibilidade de você baixar e usar por 30 dias, o grátis, mas você pode também adquirir o software comprando a licença, ok? E quando você instala, a nova identidade visual
aqui no cantinho esquerdo superior, vocês estão vendo que quando instala aparecem esses três ícones, né, atalhos para você acessar, que é o SketchUp Pro, que é do software em si, do Layout também, que é um recurso onde você trabalha com as vistas. É muito interessante esse recurso que você pode aproveitar, projetar, né, as vistas e você pode especificar bem um projeto executivo, ok? No SketchUp você pode fazer tanto um projeto sketch, né, esboço, ou também chegar ao ponto de um projeto executivo. E esse layout ajuda muito em você elaborar as plantas. Não vai elaborar não, você vai projetar as vistas e isso pode ser impresso e entregue para a obra, para executar a obra. Ok? Então, e tem o Style Builder, né, para você adquirir, criar modelos. Então a gente vai começar aqui pelo SketchUp Pro, que é onde realmente é feito o, o projeto em 3D, de fato. Quando a gente clica, atualmente essa versão ela abre uma tela splash, que a gente chama, a tela inicial. Deixa ele abrir aqui para mostrar para vocês. Está aparecendo na minha frente aqui essa tela de bem-vindos, onde você tem a possibilidade de escolher qual é o tipo de modelo que você vai começar. Então, tem um modelo. Aqui eu coloquei a opção para mim, uma arquitetura em milímetros. Tem o simples em polegadas, o simples em metros, o arquitetura em polegadas, a arquitetura em centímetros e a arquitetura em metros. Ok? Então, também pode abrir um arquivo nesse ponto aqui, nesse botão. Né? Aqui, se tiver algum arquivo recente, vai aparecer a lista dos arquivos que foram abertos recentemente. Também tem a opção de você aprender. Então, tem os fóruns, então, tem alguns modelos aqui, o ambiente, por exemplo, SketchUp Campus, vídeos do SketchUp, onde você pode também aprender algumas coisas. Voltando aqui para o arquivo, eu coloquei arquitetura milímetro, né? Então eu vou clicar para abrir nesse arquitetura milímetro, que foi a opção que eu escolhi. Então aqui ele está abrindo. Essa versão é um pouquinho mais pesada. Eu vou sair da frente da tela para poder não atrapalhar. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, que talvez eu não atrapalhe a visualização. Okay? Então reparem que tem aqui um ambiente do SketchUp. Né? Então vejam que aqui do lado direito já tem aberta uma bandeja que eu tinha mexido anteriormente. Eu vou fechar aqui para a gente falar depois sobre isso. Certo? Então vamos lá. Só um segundo. Aqui ela aparece com uma figura, né, representativa do ser humano. Ela tem uma altura próxima da altura média, para você ver como referência. Repare que o SketchUp aqui tem três eixos, o eixo azul, o verde e o vermelho, que representa a tridimensionalidade. Né? Então, são os eixos de referência que você utiliza para desenvolver esses projetos. Isso, ok? Aqui em cima tem uma barra padrão de ferramentas. Aqui do lado, você não, a princípio, quando você instala, não tem barra de ferramentas nenhuma. Aqui tem um menu, né? Menu padrão, com várias opções. Okay? Então, o menu arquivo, editar, visualização, câmera, desenho, ferramenta, janela, extensão, ajuda. Aqui é um acesso direto, né, para outros recursos do SketchUp. Aqui o perfil, né, você tem aqui o seu lugar do seu perfil. Se você logar lá, você tem aqui a opção de colocar o avatar e tal. Aqui embaixo tem o menu status, onde acontece as informações, algumas dicas,
algumas instruções do que você pode fazer. Do lado direito inferior você tem o menu, a opção de medidas, né, onde aparecem medidas e você pode inserir medidas. No momento em que você utiliza alguns recursos, você também pode inserir alguns dados, ok? Então, o ambiente do SketchUp, ele é configurado, ele apresenta por padrão nessa forma, mas você pode configurar, principalmente, a questão dos atalhos, né? Então, se eu clicar com o botão direito aqui nessa parte cinza, eu tenho aqui algumas opções de atalhos. Então, os primeiros passos já estão selecionados, então tem aqui o padrão. Esse padrão aqui, ele aparece algumas ferramentas que já existem, então você pode, não, não precisa repetir, né, fica redundante. Mas eu tenho aqui os de câmera, né, quando ele aparece eu posso editar. Não, a gente não vai ver, infelizmente não tem tempo hábil de mexer com a câmera, talvez numa outra oportunidade. Então eu vou retirar porque não vai ajudar muito, né? Tem os de exibição, esse de exibição aqui eu vou deixar, porque ele é muito útil para que você, de forma rápida, consiga mostrar o seu objeto nas vistas, né? Na perspectiva, em vista lateral, frontal, superior. Então ajuda você já a posicionar para agilizar o processo. O de edição aqui, ele também já existe aqui, ó, com o padrão. Então eu vou retirar. Os de desenho também, ó, o desenho ele é repetitivo. Aqui na verdade ele tem a possibilidade. Repare como tem os desenhos aqui, e aqui o desenho ele tá, você vai ter que clicar para abrir alguns desenhos, entendeu? O que tem aqui já tá disponível, já está visível. O que fica por padrão, você vai ter que clicar. Aí fica a seu critério se mantém ele aí ou não, né? Se você quer clicar para abrir alguns desenhos, fica à vontade, né? Senão você pode colocar aquela que já tem um acesso mais rápido. Então, o conjunto grande de ferramentas que eu cliquei agora, ele aparece aqui do lado, entendeu? Então aqui ele aparece as ferramentas de desenho também, aquelas que estão aqui em cima e que eu mostrei lá anteriormente e acabei fechando para que eu não precise. Então já está aqui, eu não tenho acesso tanto aqui como por aqui às ferramentas básicas de desenho. Tem as ferramentas de extrusão, de algumas outras de dimensão, escala e rotação. Tem ferramentas de medição, de ângulo, né, de texto. Tem aqui as ferramentas de você movimentar a sua cena de várias maneiras. E também aparece de câmera. Então aqui esse conjunto aqui ele é bem interessante, que é bem completo, né? Eu gosto de deixar essa ferramenta aí. Aí fica o critério de vocês. Ferramentas de sólidos também, ó, tem algumas opções aqui para trabalhar com sólidos, com interseção, interseccional, unir, subtrair, tudo. Então isso aqui a gente vai ver mais adiante, eu vou até deixar aqui, um ladinho, entendeu? Aí nós temos aqui algumas outras que vocês podem estar explorando, localização, se quiser colocar, trabalhar com referências de localização, mas isso aí são funções mais avançadas que não, infelizmente não temos tempo hábil para isso. Então, a princípio, eu gosto de trabalhar com o SketchUp assim. Acho que é o suficiente para a gente trabalhar aquilo que interessa para começar, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é como que a gente navega, como que a gente utiliza o SketchUp, como que a gente mexe nesse ambiente, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ambiente tridimensional. Repare que lá atrás tem uma linha do horizonte. Nós temos um plano aqui, que representa o plano, a base, né, a Terra. E a gente precisa mexer nesse ambiente de alguma maneira. Então, aqui nesse local, nós temos como a gente pode mexer, ferramentas para mexer no ambiente. Então, aqui, por exemplo, se eu clicar em orbitar, eu posso mexer
no ambiente, clicando e indo para um lado, para o outro, eu consigo orbitar para poder acessar as áreas, né? Todo o ambiente. Mas eu posso utilizar também o botão, né, a bolinha do mouse, clicando nela, aí eu mexo para um lado e para o outro. Por exemplo, aqui eu vou desabilitar a ferramenta, eu cliquei ali no selecionar, e aí eu venho aqui clicando com a bolinha do mouse, eu consigo orbitar. Então é importante, assim, fica como dica para você utilizar o SketchUp, que você utilize o mouse. Ele ajuda você a ser um pouco mais ágil, né? Usar, por exemplo, no notebook, sem mouse eu acho que atrapalha muito, é muito complicado, ok? Então nós temos aqui a ferramenta panorâmica. Se eu clicar, eu arrasto para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Ela não orbita, você arrasta, né? Diferente do orbitar, que eu vou clicar aqui na bolinha do mouse e eu vou mexendo, virando para um lado e para o outro. Uma coisa interessante é que esse desenho aí da moça, ele sempre fica de frente para você. Então ele é uma figura plana, então ela não vira. Aí fica parecendo que ela está sempre te acompanhando. Na verdade, ela sempre te acompanha, sempre olha para você. Aí nós temos aqui a ferramenta Zoom, né, que serve para você arrastando para cima e para baixo, você aproxima, distancia. Você tem aqui a ferramenta Janela de Zoom, que aí você pode selecionar onde você vai fazer o zoom. Agora, com relação à ferramenta Zoom, rolando a bola do mouse, eu aproximo e distancio também. Ok? Aqui nós temos o modelo centralizado, então se eu clico aqui, o que tiver na tela vai ficar encaixado na tela. Ok? Então, aqui eu só tenho a moça, então ele encaixou a moça no enquadramento, né? Ele enquadrou a moça. Aqui no outro, nesse outro aqui do lado, que é o anterior, ele volta para a visão anterior. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, né, eu estou aqui distante, aí eu clico para encaixar, quando eu clico nele, né, nessa lupa aqui anterior, ela vai voltar para o enquadramento anterior. Então facilita muito a você reposicionar e visualizar rapidamente aquilo que você quer. Né? Então aqui eu tenho essa facilidade de mexer usando o mouse. Aí uma dica para vocês, por exemplo, eu estou aqui com a ferramenta seleção ativada. Se eu apertar, eu vou usar aqui, por exemplo, uma ferramenta linha, né? Usei a ferramenta linha, mas eu quero sair da ferramenta linha. Aí eu aperto na tecla espaço do teclado e ele volta para a ferramenta anterior. Então eu vou agora clicar na ferramenta fita métrica, né? Cliquei, ó, tá vendo aqui? Aí eu aperto na tecla espaço e eu volto para a ferramenta seleção. Então eu vou clicar aqui no lápis e aí aí eu utilizo o lápis, depois eu quero medir. Aí eu cliquei na fita métrica. Se eu clicar, eu volto para a ferramenta seleção. Então é uma forma de você não precisar ir lá até a ferramenta seleção, selecionar. Então, basta você apertar na barra de espaço que você tem a, a ferramenta seleção de volta. Porque aí o seu trabalho fica um pouco mais rápido, né? Eu tenho que mirar e clicar na ferramenta seleção. Então, se eu estou aqui, por exemplo, na ferramenta empurrar, puxar, aí eu faço aqui o que eu quero, aí eu aperto e ele volta para a seleção. É uma dica para ajudar vocês a agilizar o trabalho. Com relação a essa mãozinha aqui, eu esqueci de falar, a panorâmica, você não precisa clicar na panorâmica para poder fazer o pan, né, o movimento, você arrastar. Se tu apertar, desculpa, deixa eu sair daqui que eu acabei apertando errado. Então a ferramenta pan, se você eu esqueci o atalho, só um minuto, que é aqui não, Alt não, é o Shift, não,
Eu esqueci o ponto, não, é o P, não, Z, não, M, não, mover, Q, R, N, C, S, P, opa, question lixo, não quero mexer no lixo, P, não, L, I, M. Qual foi a dica que eu peguei, gente? No zoom. Pronto. Não. Eu esqueci completamente. Não. Nada a ver isso aqui. Onde foi que eu vi o atalho? Shift. Ah, tá. Então, aqui você clica, né, na mãozinha e aí você tem a possibilidade de movimentar, tá? Mas eu posso, vou sair daqui da ferramenta Pen. Se eu tô usando aqui a bolinha do mouse, se eu apertar aqui nela eu orbito, né? Mas se eu apertar, se eu manter apertado e apertar Shift, ela vira o Pen, tá vendo? Então, para um atalho para essa panorâmica aqui, é você apertar na bolinha do mouse e apertar Shift junto, ó, e ela vira Pen, movimento para cima e para baixo, ok? E aí facilita também, não precisa você ter que ir lá no botão, clicar e aí sim, então, além de ter que mirar, você ainda perde um tempo precioso. Então, apertou na bolinha para orbitar, você aperta Shift e vira o panorama, você arrasta para um lado e para o outro, certo? Então, visto isso, temos agora mas vamos começar pela ferramenta, as básicas, né? As ferramentas de linha, por exemplo. Então a ferramenta linha, você vai desenhar linhas, mas as linhas elas não servem, elas servem basicamente para você também criar planos, né? Você pode criar planos de formas diferenciadas, tanto pela linha que ela constrói linhas retas, como também pelo outro que é desenho à mão livre, que aí você cria um plano sem necessariamente ser reto, planos curvos, ok? Então, basicamente aqui vou começar pela origem, que é legal você começar pela origem, porque aí qualquer comprimento, qualquer medida que você inserir, ela vai ser inserida a partir da origem. Tua referência pelo zero, ela é muito melhor do que você começar aleatório, né? Então, a dica que eu dou é você sempre utilizar como referência a origem, o zero, o 000. Ok? Então, uma coisa importante você perceber é que o SketchUp, ele procura levar a tua ferramenta para um determinado ponto. Isso acaba até às vezes atrapalhando, mas isso, na maioria das vezes, ajuda. Mas vamos lá, repare que eu estou me aproximando aqui da origem, e aí aqui, esse vermelhinho, né, esse quadradinho vermelho, ele já vai direto para a origem. Então, quando eu clico uma vez e solto, eu amarrei a minha linha lá. Então aqui, ó, eu aproximando do eixo verde, ela já vai e já fica, ela já é atraída pelo eixo verde, assim como no azul e pelo vermelho também, né? Então basta escolher qual eixo que eu quero, para poder colocar a minha medida. Então aí, reparem que lá embaixo, em comprimento, tá vendo? Aqui era medida antes, mas quando eu ativei a ferramenta linha, o texto virou para comprimento. E ele está em milímetro, né? Eu posso depois configurar isso. Quando eu inicio lá aquela primeira tela de bem-vindo, eu escolho qual é a medida, né, a minha relação de medida que eu vou utilizar. No caso, eu escolhi milímetros. Então, se eu estiver trabalhando com móveis, por exemplo, milímetros é mais interessante. Mas se eu estiver fazendo projeto arquitetônico e eu preferir trabalhar em centímetros, eu posso escolher outra opção. Então, aqui eu vou, por exemplo, colocar um comprimento de 200 milímetros, 2.000 milímetros, que é 2 metros. Então, ele foi já, eu digitei. Reparem que eu não cliquei lá, eu simplesmente
amarrei a minha linha lá na origem com um clique, mas eu não segurei o clique. Eu cliquei e soltei, aí ela amarrou lá, certo? Mas se eu olha, aí se eu clicar e segurar, e aí eu vou fazer manualmente o tamanho, entendeu? Eu vou ter que olhar ali no comprimento e vendo até o comprimento que eu quero. Vou dar um exemplo disso. Olha, eu criei aqui minha linha e ela continua amarrada no término da linha. Se eu apertar no ESC, tecla ESC do teclado, a linha está lá construída, mas eu já soltei a amarração. Agora eu vou clicar, ó, eu vou clicar aqui no finalzinho dela, vou chegar mais perto para vocês verem. Tá vendo? Aqui é o final dela. Quando ficar verde, significa que eu tenho agora, se eu clicar, vai clicar exatamente no final da linha que eu criei. Então cliquei, tá vendo? Aí, se eu projetar em direção ao eixo verde e ficar verde a linha, significa que eu estou no eixo, eu estou a linha paralela ao eixo verde. Apesar de que a gente olha assim e não está paralelo, mas ele está, aqui só não parece estar paralelo por causa do ponto de fuga. Né? Então, como aqui é ambiente tridimensional, existe o ponto de fuga, entendeu? Então, aqui eu posicionei alinhado com a paralela ao eixo verde. Mas se eu quiser colocar paralelo azul, aí eu vou, olha, estou subindo aqui, e a reta está preta, né? Mas quando ela ficar azul, significa que essa linha está paralela ao eixo azul, ao eixo vertical, ok? Então, se eu continuar projetando, repare que lá embaixo, ó, a medida está aparecendo ali. Então, eu posso escolher agora, botar 370, ou então eu posso digitar. Então, eu vou colocar aqui 400. E dá Enter. Aí, eu criei uma reta paralela ao eixo azul com 40 centímetros de, de comprimento. Aí, se eu quiser fechar um plano, né, utilizando com uma reta paralela, a primeira linha que eu fiz, eu vou em direção ao eixo azul, onde é a minha origem, e se ficar verde, significa que está paralelo ao eixo. Estou indo aqui, ó, desculpa, na verdade aqui, se ficar vermelho, porque eu quero que esteja paralelo ao eixo vermelho, porque eu desenhei minha linha no eixo vermelho, tá? Aí eu vou rotacionar, repare que eu estou rotacionando e a minha reta continua lá, amarrada. Então, ó, paralelo ao eixo vermelho, significa que está paralela a essa linha primeira que eu criei. Mas se ficar paralela ao verde, né, ela não vai na direção certa. Então aqui tem que estar paralelo ao eixo vermelho. Aí encostou no eixo, quando chegou no eixo azul, as duas bolinhas, a bolinha do eixo e a bolinha dessa linha que eu estou criando, elas vão aparecer. Aí eu clicando aqui, eu já tenho a minha linha construída paralela à linha anterior, né? E aí eu tenho também o final dela alinhado com o início da anterior. E aí repare que está amarrado. Então se eu clicar, eu ir em direção ao eixo e clicar lá onde ficou vermelho, azulzinho, ó, verde, cliquei, aí fechou o plano. Esse plano aqui que eu criei, ele fechou. Quando fecha o plano, quando as linhas todas se fecham, o SketchUp cria um plano automaticamente. Ok? Ó, certo? Então, a ferramenta linha, ela segue nessa função. Agora, eu vou, antes de finalizar esse primeiro vídeo com essa primeira ferramenta, para o vídeo não ficar muito longo, nós temos aqui 20 e tantos minutos, eu vou explicar para vocês uma coisa extremamente importante, que é o que? Eu tenho essa figura do plano, mas ele é formado pelas linhas e pelo plano, né? Não é uma coisa só, entendeu? Então, nós temos são 4 linhas, né? São 4 arestas, e um plano. Então, isso daqui, esses objetos, eles formam uma coisa só, mas eles não estão agrupados. E agrupar no SketchUp é uma coisa muito importante se você não quiser que o seu trabalho lá na frente fique bagunçado, você acabe se atrapalhando com o trabalho. Então, eu vou ativar a ferramenta seleção, apertando no espaço,
Vou clicar aqui, reparem que eu cliquei no plano, ele ficou texturizado, mas eu só selecionei o plano, mas eu não selecionei as arestas. Quer ver? Olha, eu cliquei agora numa aresta, e aí repare que ela ficou azul porque ela está selecionada, mas só ela está selecionada. Não está selecionado nenhuma outra linha, nem o plano. Então é importante agora saber o quê? Que eu preciso agrupar esses elementos para que depois, na construção de outros elementos que possam estar encostados a esse, não dê problema se eu quiser alterar, se quiser mexer em alguma coisa. Então aqui eu clico, ó, eu vou clicar fora, cliquei 2 vezes, ele selecionou todos os elementos. Reparem que as arestas e o plano estão selecionados. O plano está texturizado e as arestas, né, as linhas, elas estão também azuis, selecionadas. Clicando com o botão direito do mouse, eu vou criar o grupo. Aí pronto. Agora eu tenho aqui, ó, quando eu clico em qualquer lugar desse plano, desse retângulo, eu seleciono o grupo, não seleciono só uma parte. E aí, quando eu quiser editar somente uma parte, né, eu vou e clico 2 vezes. Aí reparem que agora ele abriu o grupo para mim. Né, ele cria esse tracejado, significa que eu abri esse grupo. E aí eu posso selecionar somente uma linha, ou somente o plano. Ou eu quero transformar esse plano com uma outra ferramenta, né? Eu quero chegar aqui, criar um buraco aqui e vazar esse buraco. Eu só consigo editar esse objeto, esse plano, se eu abrir o grupo. Né? Aí se eu apertar no ESC, eu fechei o grupo. Né? Eu clico 2 vezes e eu abro o grupo. Se eu clicar uma vez só, eu vou selecionar o grupo. Ok? Certo? Então, assim, eu vou fechar esse vídeo agora com esse básico, mas logo no próximo vídeo, para ficar mais, para não ficar tão cansativo, eu já recomeço com as outras ferramentas a partir desse momento, ok? Então a gente encerra agora esse vídeo e aí assistam o próximo, que é a continuidade das outras ferramentas, tá ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo.